a inteligência emocional nunca foi tão necessária e nunca foi tão requisitada. Então, ela é um tema hoje que está sendo muito explorado. Aqui, ela sustenta a confiança para a construção de um relacionamento de sucesso. Profissionalmente, para o líder, o coeficiente emocional, ele fala muito de como é que vai ser o longo período de relacionamento, porque a gente conquista no começo. A questão é que a inteligência emocional faz a gente manter a longo prazo, porque no começo é como se fosse namorado, né? Tudo é lindo, é maravilhoso, chefe novo, trabalho novo. A inteligência emocional diz sobre como é que a gente mantém tudo isso por um longo período e realmente a gente pode dizer que a gente é um profissional de sucesso e que a gente constrói relacionamentos de sucesso na organização como um todo. Vamos lá, Daniel Goleman, ele fala muito que o coeficiente de inteligência, ele é importante, ele caminha junto com a inteligência emocional, porém, diferente do que a gente acreditou durante muitos anos, né, do que a gente pensou durante muitos anos que ele era o único, né, a pessoa precisava ter um bom currículo tecnicamente, ela precisava saber, então, saber fazer e em termos de conhecimento teórico, então assim, eu vou me candidatar para um cargo de liderança, eu vou gerenciar um departamento de treinamento, então eu preciso entender de recursos humanos, de técnicas criativas de treinamento, então eu fiz vários cursos de técnicas criativas de treinamento, eu me especializei em Master Coaching, eu sou psicóloga, então isso eu tenho capacidade técnica para poder executar o cargo de gerência. Eu fiz curso de liderança, ok. Ninguém escreve no currículo, né? Alguns até hoje em dia já pedem isso, as questões comportamentais, né? Ninguém vai dizer no currículo que grita, que bate na mesa quando fica nervoso, ou nenhum gestor vai falar, e quando brigam comigo eu vou no banheiro chorar. Isso não se diz. A gente só coloca ali todas as nossas competências técnicas. Tudo que foi aprendido, tudo que eu sei. E aí a gente sabe também que é dado estatístico de recursos humanos que nós contratamos pelo currículo e demitimos pelo comportamento. Ou seja, lógico que todo esse conhecimento, essa inteligência técnica que faz parte do nosso QI é importante para a nossa entrada. Porém, o que mantém a gente e consagra a gente como um profissional de excelência é o nosso coeficiente emocional. E hoje ele é muito mais explorado e ele é muito mais valorizado, inclusive, que as competências técnicas, porque a gente sabe que a competência técnica a gente treina muito mais facilmente. O comportamento já é muito mais difícil porque a gente mexe com personalidade. Então, as empresas grandes, as empresas mais organizadas, elas optam em treinar, né, essa pessoa tecnicamente, porque ela prefere que ela já tenha o comportamento adequado. Então, isso é um sinal de alerta pra gente, realmente, de como a inteligência emocional tem um peso hoje muito grande. A questão é que o coeficiente de inteligência, Daniel Goleman aponta que ele é fixo, né? Ele tem o seu patamar. Inclusive, a gente faz testes de como é que é o nosso coeficiente de inteligência. E ele é imutável. Já o coeficiente emocional, a gente modula, a gente desenvolve, a gente regride e ele não se mensura, porque a gente pode evoluir e modular ele de acordo com a nossa necessidade, vontade e abertura. Claro que nem todo mundo consegue. O que faz a gente saber se um profissional ele tem inteligência emocional, né? Os primeiros indícios que você pode dizer essa pessoa tem é que os pontos fortes dela, ela não exagera. Então, ela sabe quais são os pontos fortes comportamentais, ela sabe quais são os pontos fortes técnicos dela, da função, da descrição de cargo dela. Ela não precisa ficar vendendo isso o tempo todo, ela não precisa ficar repetindo, alardeando e, né, se gabando o tempo inteiro desses pontos. Até porque quem precisa ficar o tempo todo falando, eu sou muito seguro, eu sou muito seguro na minha função, eu sou muito segura, porque não é. Ela precisa se ouvir, ela precisa se autoafirmar para poder, enfim, tentar acreditar naquilo. Então, quem não precisa ficar falando.
A pessoa que fica falando, eu não sou ciumenta, eu não sou ciumenta, eu não sou ciumenta de jeito nenhum. Ela precisa dizer isso o tempo todo, porque ela tá lutando contra os ciúmes. Ela é ciumenta. Então, o profissional que ele tem inteligência emocional, um ponto forte que indica que ele tem é que ele sabe os pontos fortes e não precisa ficar vendendo isso. O outro ponto importantíssimo é que em relação aos pontos fracos que ele tem, né, naquilo que ele faz, tanto no seu comportamento como tecnicamente, eu sempre vou falar técnico, que é a descrição de cargo, e a parte comportamental que ele precisa ter para exercer aquela função, né? Um líder não pode ser descontrolado, gritando com todo mundo, né? Apesar que eu sei que tem gente que faz até hoje, mas enfim, ele não pode, não deve. Ele sabe dos pontos fracos dele, ele tem consciência dos pontos fracos dele e ele busca desenvolvimento para esses pontos fracos. E esses pontos fracos, repetindo, é tanto da parte técnica da descrição de cargo quanto da parte comportamental. Já um líder mediano, que ele não tem inteligência emocional ou ele está ainda em desenvolvimento dela, ele precisa ficar exagerando os pontos fortes. Então, ele fica falando toda hora do relatório que foi ele que fez, que aquele relatório foi muito bom, ou ele repete toda hora para os proprietários ou para a equipe, ele fica repetindo para a equipe porque esses resultados, foi porque eu fiz isso, foi porque eu fiz aquilo. Então, essa pessoa não tem ainda fortificada a sua inteligência emocional, não está consolidada. Ela não precisa ficar, senão ela não precisaria ficar repetindo isso o tempo todo. Na verdade, ela quer repetir para os outros e para ela mesma, como eu falei anteriormente. E em relação aos pontos fracos dela, normalmente, quem não tem a inteligência emocional consolidada ou não tem inteligência emocional, a pessoa não tem consciência. Ou ela acha que ela não tem ponto fraco, ou ela, de alguns pontos fracos importantes, ela não tem nenhuma consciência. E isso revela uma falta de inteligência emocional muito grande, né? Você não ter a consciência dos seus pontos fracos. Toda habilidade técnica, né, e esse conhecimento técnico que você tem de outras empresas que você passou, fazem com que você construa a sua inteligência emocional, né, você tem que ter a inteligência emocional aqui no meio, para saber lidar com tudo isso aqui, unir o seu comportamento e, enfim, ter um resultado de sucesso.